Naquele tempo, Jesus chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, perto do terreno que Jacó tinha dado ao seu filho José. Aí ali que ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Chegou uma mulher da Samaria para tirar água. Jesus disse-lhe: "Dá-me de beber." Os discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. A mulher samaritana disse então a Jesus: "Como é que tu, sendo judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana?" De fato, os judeus não se dão com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: "Se tu conhecesses o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo lhe pedirias a ele, e ele te daria água viva." A mulher disse a Jesus: "Senhor, nem sequer tens balde e o poço é fundo. De onde vais tirar a água viva? Por acaso és maior que nosso pai Jacó, que nos deu o poço e dele bebeu? Como também seus filhos, animais?" Respondeu Jesus: "Todo aquele que bebe desta água terá sede de novo. Mas quem beber a água que eu lhe darei, esse nunca mais terá sede. E a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna." A mulher disse a Jesus: "Senhor, dá-me desta água, para que não tenha mais sede, e nem tenha de vir aqui para tirá-la. Senhor, vejo que és um profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós dizeis que em Jerusalém é que se deve adorar." Disse-lhe Jesus: "Acredite-me, mulher, está chegando a hora em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Mas está chegando a hora, e é agora, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. De fato, estes são os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e aqueles que o adoram devem adorá-lo em espírito e verdade." A mulher disse a Jesus: sei que o Messias vai chegar, e quando ele vier, vai nos fazer conhecer todas as coisas. Disse-lhe Jesus: "Sou eu que estou falando contigo." Muitos samaritanos daquela cidade abraçaram a fé em Jesus. Por isso os samaritanos vieram ao encontro de Jesus e pediram que ele permanecesse com eles. Jesus permaneceu ali 2 dias, e muitos outros creram por causa de sua palavra. E disse à mulher: "Já não cremos por causa das tuas palavras, pois nós mesmos ouvimos e sabemos que este é verdadeiramente o Salvador do mundo." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, prezadas famílias, também aqueles que estão em sintonia conosco nesta manhã, nos acompanhando, né? Vamos nos ater ao texto bíblico nesse período da quaresma. Já estamos no 3º domingo, né? E a palavra de Deus, ela vai orientando, vai conduzindo, vai nos formando e também preparando de uma certa forma o nosso coração, vai abrindo o nosso coração, derrubando os murros, as barreiras que nos impedem às vezes de nos relacionarmos com Deus e também com os nossos irmãos e irmãs. A passagem do Evangelho, ela relata mais ou menos um pouco esta realidade, né? Judeus e samaritanos, né? Povos que não dialogam entre si, inimigos, né? Que não têm laços de amizade, portanto, pessoas que estão distantes umas das outras. E é nesse contexto de divisão, né? De fechamento, onde se dá esse encontro bonito, profundo, que vai mudar a vida
daquela mulher, e também depois nós vimos no final do Evangelho a vida de muitas pessoas que vão acabar abraçando a fé por causa do testemunho que nós acreditamos, porque nós vimos com os nossos próprios olhos que ele é de fato o Messias esperado, o Salvador do mundo, né? No primeiro momento ainda não tem esse conhecimento. Se nós olharmos o início do diálogo com o qual Jesus estabelece com essa mulher, ela ainda não vê em Jesus, não sabe que aquele que está falando com ela não é apenas um judeu e ela uma samaritana, né? É no desenrolar do diálogo que Jesus vai se revelando e que ela vai percebendo que de fato ali diante dela está alguém diferente, né? O início do diálogo é importante, porque aqui nós vemos Jesus que já quebra uma barreira, se aproxima do poço, o lugar onde todos iam para buscar água, né? Então era um lugar de muito movimento, mas tinha esse problema, essa divisão, né, entre judeus e samaritanos. Jesus chega ao poço por volta do meio-dia, então imaginamos que é um horário bem quente, né? E é ali, nesse local, onde se estabelece esse diálogo importante que vai ser decisivo na vida desta mulher e também de toda a comunidade. Jesus se aproxima, né? Então, um primeiro ponto importante para você poder dialogar com alguém que está distante de você, para poder derrubar o muro que divide um do outro, é preciso se aproximar. Alguém tem que dar o passo, né? E aqui é Jesus, ele se aproxima e ele inicia também um diálogo. Quando ele fala, mulher, dá-me de beber, né? É ele que inicia, né? E a mulher diz, como pode tu, sendo um judeu, pedir? Você não sabe que entre judeus e samaritanos? E ali começa o diálogo. Jesus disse, se tu soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, tu mesmo é que me pedirias de beber, e não Jesus. Jesus percebe, vê, nota que ela ainda não sabe quem é Jesus. Por isso ele fala, se soubesses quem é que está pedindo a você para dar-me de beber, a coisa se inverteria, seria você quem iria pedir, porque desta água que você bebe, eu bebo e todos bebem, quem beber dessa água, logo mais daqui algumas horas terá sede de novo. Mas a água que eu der, quem beber desta água, nunca mais terá sede. Jesus está falando de si. Então Jesus está convidando com este exemplo, com este pedir, dá-me de beber. Jesus se aproxima, Jesus estabelece este diálogo. Ela começa a conversar com Jesus. Jesus a chama para fazer uma experiência do amor de Deus, da misericórdia de Deus, de um Deus que se aproxima das pessoas, de um Deus que quer conversar com todos, um Deus que não divide pessoas. Então este é o exemplo bonito que nós devemos ter para a nossa vida, né? Às vezes pode acontecer que mesmo numa comunidade, no dia a dia, entre nós existem, né, rixas, divisões, brigas, né, contendas. Onde tem o ser humano sempre tem problema, né? A gente sabe disso, né? Onde tem o ser humano tem problema. Mas também para os problemas existem as soluções, não é verdade? Se nós ficássemos só no problema, aí não tem o que fazer, né? Mas sempre existe um meio, um jeito, um modo de resolver, amenizar, diminuir os problemas. E os problemas de divisões que nós às vezes experimentamos na nossa vida interna, externa, na família, no trabalho, na igreja, pastorais, movimentos, né? A gente precisa ter esta humildade que Jesus teve de se aproximar daquele ou daquela que está distante de nós.
Então Jesus nos mostra uma grande humildade. Ele não olha se é inimigo ou amigo, ele simplesmente se aproxima, se faz necessitado, porque é Jesus que pede: dá-me de beber, não foi ela. Então Jesus se faz de necessitado, como alguém que precisa, quando nós sabemos que na verdade somos nós quem precisamos de Deus, né? É eu e você que precisamos dele, né? Mas ele se faz de necessitado, né? Ele pede: dá-me de beber. Ele que dá o primeiro passo para conquistar o irmão e irmã. E nesse sentido, não só a palavra de Deus, não só o testemunho, o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, mas também a igreja, através do nosso pastor, o Papa Francisco, né? Vem constantemente nos chamando, nos exortando a ser uma igreja acolhedora, né? Uma igreja misericordiosa, uma igreja que vai em busca das pessoas, né? Uma igreja que se preocupa com o irmão, a irmã que está distante, né? Aquela expressão do Papa, uma igreja em saída, né? Uma igreja que vai nas periferias existenciais, nos lugares mais difíceis e também nos corações que estão longe e distante de Deus. Então aqui o nosso testemunho, o nosso esforço de sair de nós mesmos, do nosso orgulho, às vezes daqueles muros que nós mesmos criamos, né? E que nos impede de nos aproximarmos do irmão e da irmã que está distante de nós. Talvez com um gesto de humildade, como Jesus teve, se aproxima, estabelece um diálogo, entra na vida dela, né? Ela percebe que Jesus, até ela diz: vejo que és um profeta, que Jesus fala coisas da vida dela que só ela sabia, mas Jesus nos conhece, sabe quem nós somos. Então ela percebe que ali diante dela, e depois no final, na medida em que o diálogo vai desenvolvendo, ela percebe, e os outros também, né? Abraçam a fé, ficam felizes, contentes, pede para Jesus permanecer com eles. Jesus ainda fica mais 2 dias, muitos abraçam a fé, e esse testemunho foi fundamental, decisivo, e mudou a vida, não apenas daquela mulher, mas também de tantas outras pessoas. Então este é o ensinamento do Evangelho de hoje e da liturgia de hoje, que nós sejamos essa igreja acolhedora, uma paróquia acolhedora, as pastorais, movimento, uma igreja que sabe dialogar com aquele que está distante, com jeito, com modo, com educação. Nem sempre é fácil fazer isso, mas é preciso ter, né? Eu sempre uso um exemplo: se você tem um cachorro brabo, se você trata ele com aspereza, ele vai te morder, não é verdade? Se o bicho já é brabo e você chega áspero, a possibilidade dele te morder é grande. Agora, se eu sei que ele é brabo e eu tenho meio, jeito, modo de me aproximar, aos poucos ele vai se tornar meu amigo e vai lamber minha mão. É assim ou não é? Me parece que sim, né? Então a gente também tem que ter jeito de lidar com as pessoas que às vezes são difíceis, para não torná-la mais braba ainda e não afastá-la ainda mais de Deus e da igreja. Então, muita habilidade. Peçamos ao Senhor essa graça, né? Que Ele nos conceda e que nós possamos ser esta igreja que acolhe, se aproxima e estabelece diálogo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.